Erased Volume 6, a 336ª HQ que eu li para o desafio 365 HQ de 2019. Bem, na verdade essa aqui não é a sexta edição de Erased, ela está de cabeça abaixo, é a nona edição de Erased. No entanto, a minha sexta edição eu li e eu não sei onde eu coloquei. Eu não sei se eu perdi, caiu da minha mochila, esqueci no meu trabalho, ou se está em algum lugar obscuro das minhas estantes de livros e que eu realmente não consegui achar. O que é um pouco chato, já que eu tenho a série completa e queria tirar a fotinha para colocar aqui no canal e tudo mais. No entanto, pelo menos eu pude ler antes disso acontecer e senão ia me prejudicar bastante de terminar de ler o mangá, principalmente esse ano que eu tô nessa de ler um HQ por dia, iria complicar de eu finalizar minhas coisas. No entanto, no sexto volume de Erased, na verdade no quinto volume, ele termina com a revelação do vilão, que eu, como eu sempre venho falando, foi meio que frustrante eu deduzir quem era logo quando o personagem apareceu. Que eu falei que eu usaria a letra P para identificar. E a P de professor, porque obviamente era o professor do Satoru, que trabalhava na escola. E desde que ele aparece como um personagem compreensivo, um personagem que o autor. Não vou nem dizer que o autor se esforça, o autor tenta passar a imagem de que é um adulto em que as crianças podem confiar. E isso, quando você pensa em relação à construção de um roteiro, foi uma forma muito fraca, muito ingênua de criar um personagem em que o leitor não vai desconfiar. Mas era basicamente, sei lá, esse o objetivo. Porque assim, se o autor não queria de fato esconder a identidade do vilão, ele poderia ter revelado logo no primeiro volume e feito o mangá sobre o Satoru tentando conter o professor, já sabendo que é o vilão, ou pelo menos o leitor sabendo e vendo as reações de Satoru a isso. Mas então, como o autor deliberadamente esconde a identidade do cara, não o autor não revela em momento nenhum esse aqui é o assassino. No entanto, fica claríssimo pro leitor, provavelmente no anime também, uma amiga comentou que logo na trilha sonora do anime ela identificou quem era o culpado, e realmente é isso. E também assim, não tem ninguém mais para desconfiar. Além de todas essas características que eu falei que identificam o cara como um possível vilão, quando você pensa assim em questão de roteiro, como roteiros são construídos, não tem mais ninguém para desconfiar, ninguém aparece com tanto foco, com tanta importância. E ainda que o objetivo não seja fazer um lance à la Agatha Christie, que o leitor tenha vários culpados e vá descobrindo quem é, a partir de deduções que ele é capaz de fazer pelo que tem na narrativa, é, apesar do autor não querer fazer isso, tinha que ter mais gente para o cara suspeitar, quem tá lendo suspeitar, senão fica simplesmente bobo tentar esconder um vilão que só tem uma pessoa que você desconfia. Não, assim, não tem nem aquele lance de você ficar, não, mas será que é aquele? Será que é aquele? Coisa que a Agatha Christie faz muito bem. E assim, não precisa nem ser igual a Agatha Christie, que ela tem um estilo de trama policial bem particular de escrever. Muitas outras histórias particulares não. Muitas outras histórias policiais não se demoram tanto em criar um ambiente em que tenha vários suspeitos e o leitor possa ir deduzindo. Mas sim coloca os personagens, diversos personagens que podem ter cometido o crime, mas deixa o cargo da investigação para o personagem e não para o leitor. Porque nas obras da Agatha Christie, normalmente tem um personagem que sabe, manja muito bem das coisas e resolve o caso rapidinho, e outro ignorante que olha as coisas e não vai descobrindo nada. Então fica a carga do leitor a investigação. Porque a investigação, no fim das contas, não importa tanto para o personagem, que para o personagem investigador, porque ele já descobriu, normalmente sempre tem um mais experiente descobriu a coisa e fica a cargo do leitor ir analisando as coisas. O autor vai fornecendo essas ferramentas. Não é necessário fazer isso, mas o mínimo que tem que fazer é colocar mais gente para o leitor suspeitar, para não ficar tão na cara que é aquele cara que já apareceu. E a alternativa a isso, tão ruim quanto, de só revelar um personagem novo no momento de revelar o vilão, é ainda pior, porque fica aquele lance do tipo, esse cara aqui nunca apareceu, do nada ele é o vilão. O leitor não vai se importar com o personagem, não vai se importar com aquela construção. Então, Erased, apesar de todos os meus elogios, ele foi muito ruim nisso, em questão de o que fazer com o personagem assassino. É, mas enfim, o professor ele captura o Satoru, que cai como um patinho na armadilha que ele foi feita, mesmo o Satoru sendo adulto, tendo capacidades
cognitivas e avaliativas de um adulto, ele cai nessa armadilha besta. Como o personagem conhecia de coisas de assassinos seriais, ele menciona isso quando vê o equipamento do serial killer lá, do serial killer, e no entanto em momento nenhum ele desconfia dos doces, que é uma coisa clássica de assassinos seriais, pedófilos, usarem para atrair crianças. Talvez, não sei até que ponto é verdadeiro, um clichê verdadeiro, mas é um clichê, e o personagem poderia ter desconfiado, sei lá. Mas enfim, o Satoru é pego de surpresa e o professor mata ele, ou pelo menos busca matar. Ele coloca o Satoru num carro e joga dentro do rio, sendo que estava no inverno, então, e é em Hokkaido, então fica muito gelado. O personagem praticamente morre. No entanto, ele não morre, ele fica em coma, é encontrado, resgatado e adormece por 15 anos. Ele fica. Ele desperta em 2002, se eu não me engano. No volume 8 tem que dizer, né? Ele desperta em 2002 ou é 2004? Pior que eu não tô aqui com. Talvez no 7. Não, desperta em 2005 e com a memória toda confusa. Ele ficou adormecendo por 15 anos. É, lá preso, a mãe dele ficou ajudando ele, os amigos por bastante tempo ajudaram ele, mas ele acabou ficando só ele e a mãe. E ele desperta com as memórias que ele tinha como adulto. É, mais ou menos assim, o conhecimento que ele tinha como adulto, por exemplo, o pessoal menciona que ele sabe de coisas que ele não tinha como saber como criança, que ele não sabia como criança, como por exemplo kanjis complexos, ele entende coisas que uma criança não entenderia, no entanto ele perdeu a memória, muito da memória dele. Ele sabe que tem alguma coisa errada, que tem alguma coisa que ele está escondendo de si mesmo. No entanto, ele não consegue lembrar da capacidade dele de fazer revivals, de que ele estava atrás do assassino, que ele voltou no tempo atrás do assassino. E ele sabe que tem alguma coisa que ele deveria lembrar, alguma coisa estranha nisso tudo. Ele estranha esse conhecimento dele e fica se perguntando como ele adquiriu isso. O médico tenta dar uma explicação do tipo, ah não, sua mãe lia muito pra você quando estava em coma. Mas ninguém se convence muito disso e ele também não. E ele sabe que ele precisa recuperar a memória de alguma forma, porque tem alguma coisa escondida na memória dele. E ele, nisso dele tentando se esforçar para voltar a andar, porque os músculos eles estão atrofiados, dele voltar a conseguir operar como uma pessoa normal, digamos assim. Os amigos deles vêm visitar ele, a Hinazuki, que era apaixonadinha por ele quando criança, ela se casou com um amigo dele e eles acabaram tendo um filhinho. O Kenya se tornou advogado e parece estar trabalhando junto com alguém, provavelmente jornalista amigo da mãe dele, para desvendar questões sobre o caso, e ninguém quer falar muito para ele o que aconteceu no passado, porque todo mundo acha que ele ainda tinha a mente de uma criança, da criança que ele era aos 10 anos, e que isso iria afetá-lo, deixar ele perturbado, digamos assim. Embora o Ken, em particular, esteja bastante expectativa porque o Satoru sabe a identidade do assassino, já que ele foi uma vítima do assassino que sobreviveu. E o assassino sabe que o Satoru despertou, sabe onde ele está e está se preparando para uma nova investida, mas ainda não sei como vai ser isso. E o Satoru está lá tentando recuperar a memória. E ele, como eu falei, ele não lembra do que aconteceu, não lembra das duas timelines, não lembra da vida dele, na primeira vida dele, digamos assim. No entanto, o conhecimento dele persiste e também as mudanças que ele sofreu. Ele não é mais o cara que ele era naquela primeira vida. Ele tem toda a experiência de quem viveu 3 vezes aquele mesmo período, de quem foi pro futuro, voltou ao passado, um adulto em corpo de criança e tudo mais. E ele não é aquele cara ranzinza, aquele cara solitário, aquele cara mal-humorado, aquele cara meio. Não é exatamente, não é um sociopata, mas meio. Não, esqueci a palavra, mas o cara que é social, né? Aquele cara antissocial que ele era no início do mangá. Mas a evolução que ele passou durante esses retornos e vivências dele persistem. E foi uma mudança interessante no mangá, eu não imaginei que aconteceria algo do tipo. E eu acho que nem vai ter mais revival nesse momento da trama, porque as coisas estão se caminhando para uma resolução. Talvez só tenha um último revival, talvez para voltar no tempo. Mas no fim das contas, o assassino não matou mais ninguém naquela cidadezinha. O assassino deixou a cidadezinha depois de ter cometido aquilo com o Satoru. E no momento tudo ele está se recuperando, não lembra das coisas e tudo parece estar se ajeitando para ele viver essa nova vida dele
depois dele ter perdido os 15 anos. Que ele não tá nem lamentando a situação, porque ele acredita que ele fez o que foi possível no passado e tem esse sentimento de realização de que ajudou a salvar as pessoas. E a mãe dele tá viva, os amigos estão vivos e ele tá de boa e, apesar de algumas vezes parecer difícil, ele tá se esforçando para funcionar direito e ter essa meta de se recuperar. No entanto, ainda faltam 3 volumes do mangá acabar e eu vou ver o que vai acontecer. Mas no próximo vídeo eu vou voltar com outra HQ de Star Wars. Dessa vez será Obi-Wan e Anakin. E é basicamente isso. E até o próximo vídeo.